Bem-vindo a mais um Falando Sobre. Hoje o tema que eu ia abordar é um tema que foi sugerido por um dos inscritos, a qual ele me falou. É um assunto de extrema importância a ser dito ou ser falado, ser conversado ou discutido também, que é o questionamento. A questão do questionador que se questiona. E falar sobre essa questão é muito importante. Falar sobre o questionamento, ele é muito importante. Não somente falar, mas quando a pessoa começa a ter esse reconhecimento em que o que ela sabe não é o suficiente, ela começa a se questionar e daí que ocorre um processo muito interessante na vida da pessoa, que é o começo do reconhecimento dessa nossa ignorância. Sendo assim, essa pessoa, ou esse sujeito que chega a esse nível, o que vai ocorrer com ele? Ele começa a ter além do reconhecimento, ele enxerga que falta coisas para ele aprender, falta coisas para ele fazer, falta conhecimento, falta certas situações em que ele tem de olhar de melhor forma ou de melhor maneira. Sendo assim, ele começa a se esvaziar. Ele começa a deixar de estar cheio de si mesmo. Quando há esse reconhecimento, ele começa a dar espaço para caber mais coisas. Porque ele começa a ver em si que ele não tem o suficiente. Que falta-se, sim, muitas coisas para ele. A realidade é muito ampla, muito extensa. E esse questionamento ajuda a esse reconhecimento dessa realidade. Reconhecer a realidade. Ou melhor, reconhecer que é o quê? Eu começo a conhecer novamente essas realidades. E, por exemplo, assim, uma pessoa que mexe com eletrônica, ele conhece aquele mundo de eletrônica. Porém, não existe só o mundo de eletrônica. Existe o mundo da medicina, existe o mundo da humanas, da química, existe o mundo da astrologia, do misticismo. Existe um mundo diversificado em volta dele. Então, quando há esse reconhecimento, ele começa a questionar, porque ele começa novamente a conhecer coisas. Ele começa a olhar uma coisa que ele via de um jeito e ele vai começar a ver de outras maneiras. Então ele começa a dar espaço para dentro dele de ele adquirir mais conhecimento, mais vivência, mais experiência. Então o questionamento desse tema, ele é essencial para nós. Esse tema é muito importante se discutir, porque é dele que o sujeito começa ou inicia uma nova jornada, uma espécie de autoconhecimento. Quando o sujeito se questiona, ele questiona a si mesmo também. O questionamento, ele pode ser o início desse reconhecimento dessa ignorância, que quando ele começa a olhar para si, quando ele começa a olhar para si e ver que ele precisa, que ele necessita de algo a mais, de novos conhecimentos, de novas experienciações, isso nasce através do questionamento. Eu posso até ainda arriscar dizer para vocês que o questionamento é o princípio da mudança. A mudança só ocorre quando há questionamentos. Quando a pessoa está numa zona de conforto, confortável, com as suas ideias, defendendo elas e aceitando somente aquilo em que ela adquiriu ou que passaram para ela, ela estará estagnada. Porém, o princípio dessa mudança vai ser o questionar-se. E o questionar-se também, aquilo que está à sua volta, a sua realidade, as realidades. Então é muito interessante isso. Quando isso começa a ocorrer, quando isso começa a nascer dentro do sujeito. Isso nasce-se como? Através de informação. Isso vai nascer dentro do sujeito de diversas formas. Uma delas, claro, a pessoa começa a se questionar-se por si mesma, começa a pensar por si mesma, e dentro disso vai nascendo outras e outras coisas. Porém, para alguns, essa informação tem de chegar. Ela tem de ir até essa pessoa. E é como se fosse uma semente, né? A gente planta ela e daqui a uns anos ela começa a brotar. Umas vai dar fruto, outras não, enfim. Porém, uns não precisam, outros precisam. E às vezes o que recebeu essa informação, precisou dessa informação, às vezes ele vai muito além daquela própria pessoa que já está com isso dentro dela. Porque a diferença entre o quem já se questiona e aquela pessoa que não se questiona, e essa pessoa começa a se questionar por si, e a outra ela tem de receber a informação, é o que? A dedicação que ela vai ter sobre isso. O quanto de tempo, o quanto de energia ela vai se empregar a ela mesma através desse tema. Então, quem mais se dedicar, mais vai se aperfeiçoar. Isso é na vida, isso é em tudo.
E com isso a gente entra numa questão filosófica muito importante, que é o quê? Ela começa a não aceitar aquela realidade que ela está vivendo. E por não aceitar esse incômodo, vai começar a gerar nela uma vontade muito grande de modificá-la, de alterar essa realidade. A gente pode pegar lá o exemplo daquele jogador famoso, em que a mãe dele trabalhava, né, se esforçava, fazia várias faxinas para colocar ele dentro dos treinos, para ele aprender a jogar. Nenhum deles aceitava mais aquela realidade que estavam vivendo. A realidade deles estava sendo muito dura. E eles começaram a se questionar entre eles mesmos se era possível mudar aquilo. Se era possível transformar o que eles estavam vivendo em algo melhor, em ter uma qualidade de vida melhor. Porém, isso demorou anos até que eles conseguiram. Hoje, né, uma pessoa, um jogador famoso, enfim. Porém, o que houve? Ou teve de ter dedicação. Nasceu, né, o princípio nasceu ali, dentro daquele berço, dentro daquela família, que era o quê? O questionar a sua própria realidade. Olha, essa realidade para nós não está boa, eu quero mudá-la. Eu quero fazer algo para que a gente possa sair daqui e ter uma qualidade de vida melhor. Esse questionar ajudou muito essa família. Ajudou eles chegarem até onde eles estão. Claro, por vontade deles, óbvio. O questionamento, ele vai puxar também algo interessante, que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, que é a questão da dualidade. A gente nasceu numa sociedade em que a dualidade, ela já é, desde pequenos, nos é falado sobre ela. E dentro dessa ideia de dualidade, é algo muito perigoso. Por quê? É os extremos. A criança, quando ele pede algo para a mãe fala por que não? Ou porque sim. A dualidade já inicia-se aí. A criança, ela tem muito desse porquê, ela é exploratória, ela gosta de explorar, ela gosta de saber as coisas, ela gosta de entender o que está acontecendo, por que as coisas estão funcionando. Porém, isso é de uma certa forma castrado nela. Porque os adultos vivem uma vida corrida, em motivos aí. Enfim, vamos entrar nesse mérito hoje. As escolas também fazem essa mesma coisa, porque o professor está ali na sala de aula com 50 alunos, 40, aquela loucura toda, e ele não tem condições de ficar respondendo o porquê para todas aquelas crianças. Até porque ele tem um currículo, ele tem uma normatividade, né, ele segue umas regras ali da escola, a qual ele tem de passar até o final do ano aquele conteúdo. Ele gostando ou não, ele tem de passar. Esse é o currículo do MEC. Enfim, isso aí é um assunto também que é bem extenso. Se vocês puderem pesquisar sobre isso também, é bem interessante. Vocês vão ver como funciona, né, o ensino do MEC, como funcionam essas regras. É bem interessante. Para quem tem filhos e os filhos estão na escola, até dá uma oportunidade para vocês rever isso também e começar a dar matérias diferentes. Incentivar os vossos filhos a empregar o tempo deles nos talentos que eles possuem. Por exemplo, se o teu filho gosta de artística, incentive ele. Invista isso nele. Porque a escola não vai fazer. A escola não tem essa especificação, igual outros países por aí tem. Então, assim, se você vê que seu filho ele tem uma habilidade bacana em alguma área, invista isso nele. Porque a escola não vai fazer. Aproveite que ele está nessa fase de exploração, em que ele tem condição de aperfeiçoar isso e lá na frente não ficar sofrendo tanto, atrás de emprego, atrás de tantas outras coisas. Isso também é muito interessante e nos próximos vídeos vou tentar abordar isso de uma melhor forma. E então assim, voltando então lá novamente, né, para a gente não perder o fio da meada, a criança está ali, ela é exploratória, ela gosta de explorar, ela gosta de verificar as coisas e começa-se essa ideia de dualidade já se inicia ali. Porque não, porque sim, essa ideia de dualidade que é luz e trevas, dor e alegria, não se vê um meio termo disso tudo. Vamos imaginar assim, o sol está nascendo. Quando você olha o sol nascendo, aquele sol laranja, bonito, né? E aí depois tem o meio-dia, tem a tarde, tem o crepúsculo, tem o anoitecer. Então não são extremos. O dia não é extremos. O dia ele tem passagens diversas. Então se observa apenas sim e não, luz e trevas, e o que está dentro desse contexto todo não se observa. Então a dualidade já se inicia aí, né? Dentro da religião mesmo. Olha, se você
daquele deus lá, você é do deus do submundo. Porém, o que se é investido é nessa ideia extrema. Ou por falta de tempo, ou por não querer se questionar, ou por não ter senso crítico, enfim, é uma série de situações aí. E, de certa forma, nossos pensamentos estão marcados pelos extremos. Foi falado agora há pouco, desde pequeno isso já é embutido, já é cultivado dentro das pessoas. Bom, imaginemos aqui a época das bruxas, em que elas eram queimadas à torta e direita ali. Aquela instituição falava assim, olha, essas pessoas que estão aqui fazendo esses medicamentos aqui, que elas estão aqui, sabe, que elas cultivam ervas, que elas estão pendurando alho, enfim. Tinha uma série de coisas que marcavam ou que identificavam essas mulheres. E eles falavam para as pessoas ali da vila que essas mulheres elas tinham um pacto com algum tipo de entidade maligna. O que acontecia? As pessoas conhecem isso de cabo a rabo, catavam e queimavam elas na fogueira. A gente chega a uma conclusão de que onde estava o senso crítico das pessoas? Então vocês entendem que a ideia de dualidade ela é muito perigosa, ela é muito extrema, o diferente, para as variações, ela não deixa espaço para isso. E focando nesses extremos, a coisa não fica muito boa não. Então assim, onde estava esse senso crítico? Essas pessoas dessas vilas ou desses lugares que preferiam queimar essas pessoas em vez de entender o que estava acontecendo. Que é difícil, né? É perigoso questionar-se, é perigoso ter senso crítico. Então era mais fácil dar fim, era mais fácil matar. E vamos aqui pegar, só para a gente complementar isso tudo, eu estou falando aqui de uma idade ou de uma época muito atrás, porém acontece muito isso recentemente. No Brasil mesmo, se vocês pegar lá os hospícios, o hospício que teve em Minas Gerais, que caso vocês quiserem pesquisar na internet também, uma informação também muito importante, tem documentários, e lá está falando que lá era internado pessoas assim, se a pessoa, no caso assim, a mulher, se a mulher perdesse a virgindade, a família pegava e internava ela, e deixava ela ali para morrer. Mãe solteira, casou, largou do marido, pegava-se essa pessoa e internava-se ela ali e esquecia. Então vocês entendem que onde está o senso crítico? Essa questão extrema, de ideias extremas, é muito perigosa. Que vai uma hora alguém vai estar matando seu vizinho ali do seu lado e você vai cruzar os braços e achar que tá bom. Que é assim mesmo que tem que acontecer. Vocês percebem isso? Então essa ideia extrema ela é muito perigosa, ela traz resultados muito obscuros à sociedade. Igual teve lá na Idade Média, aquela instituição tomou conta de tudo e trouxe tantas situações terríveis para aquelas pessoas naquela época. Porém, entendam que é necessário nascer esse senso crítico, é necessário nascer esse questionamento. É o princípio da mudança. Senão não há mudança. As pessoas estarão acomodadas com as situações e não tomarão nenhum tipo de posição ou de posicionamento. Irão ver aquelas mulheres queimando em praça pública, ou homens, enfim, e não irão fazer nada. Porque, para mim, é confortável essa ideia de extremos. Me tira ou me livra de querer responsabilizar-se por si, de pensar por mim mesmo. Então, é mais fácil eu pegar uma ideia pronta, ainda mais se ela for extrema. Há um autor muito importante na filosofia que ele vai dizer que nada é caro o suficiente se for para você ter sua liberdade. Às vezes você vai achar que você vai pagar um preço alto pela sua liberdade de pensar, pela sua liberdade de questionamento, sair da sua zona de conforto. É dolorido? Vai ser inicialmente, mas é um preço que se paga com gozo. Eu quero deixar colocado que o canal falando sobre, ele traz também essa questão de senso crítico. Até então eu tenho falado de alguns temas, que vocês têm percebido, que é sobre saúde mental, mas o senso crítico ele é uma saúde mental também. Senão a pessoa fica entravada, fica engessada num ponto em que ela não consegue qualidade de vida. E ela fica ali sofrendo, repetindo, fica andando em círculo, e não sai dali, porque não chegou a informação a ela.
Da informação tá aí, tá, mas às vezes é necessário que alguém leve a informação para essas pessoas. E essas pessoas tendo essa informação, elas têm a condição, elas têm a chave para libertar elas mesmas das próprias cadeias, dos próprios grilhões. Então a informação, ela é chaves para que você possa sair do local em que você está. Vai ser uma melhora de vida excepcional? Não, isso é algo devagar. Você pode alcançar isso? Pode, todos podemos. Porém, é o quanto você está disposto, qual é o preço que você quer pagar. Questionar-se, ele traz o princípio muito importante que é o da mudança. A mensagem que eu quero deixar para vocês é o quê? O questionar-se. Ele é muito importante para a nossa vida. E ele traz perspectiva, ele traz mudança, ele deixa a gente mais longe. Ele deixa nós, como cidadão, como sociedade, longe dessa ideia extrema que é tão perigosa. Que hoje, nesses dias que estamos vivendo, ela está aí impregnada tanto nas questões religiosas, tanto nas questões políticas, que é essa polarização extrema. Mas o que a gente vê hoje está sendo diferente. A gente está vendo pessoas lutando para enfiar uma idealização na cabeça das crianças, dos jovens, dos adultos. Começa-se na fase desde do pré ali e vai até as faculdades. Então essas ideias dualísticas, essas ideias extremistas, elas são muito perigosas, elas estão contaminando, elas estão espalhando. E se você não pensar por si, você entra nessa vibe. Essas pessoas estão bitoladas nisso, elas estão cheias de si, elas não têm espaço para mais nada. Nada mais entra dentro delas. Porque elas chegaram num ponto em que aquilo lá é o correto, aquilo lá é o certo, e aquilo lá tem que ser defendido. Então olha o perigo que a atualidade traz também. Que hoje as pessoas elas não querem expandir, elas querem defender alguma coisa. Por N motivos, medos daquilo se desconstruir, medos delas verem que elas estavam erradas. Quer dizer, ela tem um mundo inteiro para conhecer, mas ela está lá pregada em cima de uma parede ou em cima de um muro, e dali ela não sai, ela está lá vigiando porque aquela ideia tem que ser defendida. E o mundo está aí, o mundo está girando, a vida está passando. O pior é que essa pessoa está fazendo estragos ainda, né, na vida das outras. Em vez dela incentivar produções, porque o questionamento, gente, o questionamento ele não é simplesmente uma forma de pensar ou esse princípio de mudança, ele não é só isso. Ele é a sua produção. Quando você está pensando, quando você está tendo um senso crítico, quando você está buscando o seu caminho, é a sua produção. É quando alguém está te enfiando a goela abaixo as próprias produções ou aquilo que ela acredita ser o correto, ela está não deixando você crescer. Quer dizer, tuas produções nada servem. Aqui eu aprendi, aqui eu sigo é a melhor. Então essa ideia de dualismo e de extremos, ela é perigosa, ela causa estragos e tem causado. E vem causando. Se você não pegar informações que estão aí disponíveis, sair dessas jaulas, quebrar esses guilhões, você está caminhando junto com ele. Para mim tá bom. Então tá ótimo, né? Segue o baile. Mas se você quer uma mudança de vida, se você quer uma perspectiva de vida melhor, comece a olhar para as suas produções. Questione elas, prove elas e siga adiante. Você vai ver como sua vida vai começar a dar um salto muito importante. Agradeço a vocês por estar sempre vendo o canal, sugestionando alguns temas, como foi o caso desse inscrito. Agradeço ele por ter sugerido esse assunto. Foi um assunto que rende bastante coisa também. Aqui eu só falei um pouco. Foi uma visão, né, um ensaio. Porém tem muita coisa a se falar em cima disso. Vou deixando para os outros vídeos que eu vou incorporando algumas coisas, eu vou trazendo alguns elementos, eu vou falando algumas coisas para vocês, que as coisas vão começar a fazer sentido. São ensaios, okay? Pode ser que eu esteja equivocado no que eu estou falando. É possível também. Tá? Porém, peguem essa informação e façam dela algo muito melhor. Vocês podem expandir isso muito além do que eu estou falando. E vocês estão essa capacidade. Não esqueçam de ativar o sininho para que recebam os próximos vídeos que foram sendo postados no canal. E não esqueçam de deixar o joinha. Até a próxima. Gratidão a todos.